Papo vão, tudo jóia? Eu vou falar com vocês hoje aqui sobre os níveis do autismo. Leve, moderado, severo, nível 1, 2 e 3. Existe isso ainda? Se existe, como é que eu sei se meu filho tem um ou tem outro? O que significa esses níveis? Faz sentido? E, olha, eu já devo dizer que muita gente se engana sobre isso. Eu vejo, por exemplo, muita mãe de criança pequena dizer, meu filho tem autismo leve. Criança com 2 anos, com 3 anos, e normalmente não é esse o caso, né? Muitas vezes não é, ele é não verbal ainda, mas ele é autista leve. Não é. Aliás, esse é um equívoco que eu também cometia quando meu filho era pequeno. Eu dizia que ele tinha autismo leve porque ele não tinha um quadro de agressividade mais intenso, mas não é isso que define. Enfim, de toda sorte, tem uma contradição nos documentos internacionais que eu vou apresentar para vocês aqui, que faz com que não haja uma resposta única e clara. Mas eu vou apresentar isso para vocês, vou apresentar onde está e você pode ter a sua postura crítica e entender um pouco melhor a sua situação com o seu cliente, paciente, com o seu filho, enfim, aluno, né? Eu vou apresentar tudo certinho para vocês. Fica aí pra gente conversar sobre isso. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso, autismo e práticas baseadas em evidências, e, como eu disse, esse é um erro que eu cometia também. Eu tenho um filho, um autismo, quando ele era pequeno, eu dizia, meu filho tem autismo leve. Por quê? Porque não era um quadro agressivo, mas não era, No caso dele é um autismo severo. Mas o que eu quero dizer quando eu tô falando isso? Autismo severo, o nível 1, 2 e 3, são expressões que têm sentidos diferentes. Então vamos lá, vamos apresentar primeiro para vocês esse quadro, tá? Do que significa essas expressões. Bom, essa expressão leve, moderado, severo, ele não está em nenhum documento oficial, ele não serve de parâmetro oficial para oferecer diagnóstico. É uma expressão do senso comum e das pessoas no âmbito da saúde, mas sem uma clareza muito grande do que a gente estava falando, porque não está descrito em nenhum lugar assim específico de uma maneira mais formal. Mas o que as pessoas querem dizer quando elas dizem leve, moderado e severo? Elas estão falando, em geral, na minha perspectiva, de quadro que tem um maior gravidade, ou seja, o quanto aquele indivíduo e a sua funcionalidade é afetada no dia a dia. Mais ou menos é isso que as pessoas querem dizer, pelo menos da forma que eu sempre usei essa expressão, vocês coloquem aqui embaixo. Embora eu tivesse um equívoco sobre o que é essa funcionalidade, como eu disse, Mas, pelo menos, quando eu uso essa expressão, eu estou usando nesse sentido. Mas não é uma coisa que está bem estabelecido na literatura. À medida que a gente foi mudando a noção do que era autismo, em vez de tipos diferentes, por exemplo, síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, que eram as 4 principais categorias antes de 2013, à medida que a gente foi usando tudo isso como uma coisa chamada de transtorno do espectro autista, a gente precisava usar alguma outra forma de discriminar, se nós estamos falando de casos muito leves, como o meu caso, ou casos mais moderados, severos, que são casos diferentes em termos de necessidade. E aí começou a ser utilizada essa expressão. Acontece que tem 2 documentos internacionais que são utilizados como referência para os estados, para os governos, o equipamento público e também as instituições privadas, para oferecerem diagnóstico e apoio para os indivíduos. Para a gente ter um consenso mundial, para quando alguém fala de autismo lá na China, a gente sabe do que ele está falando. Quando a gente fala de um certo quadro, outras pessoas de qualquer país sabem do que a gente está falando. A gente está usando a mesma linguagem. Serve para isso, para equiparar essa linguagem, para a gente trocar informação e conseguir avançar mais rápido. Esses documentos são 2. Um se chama Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. A gente usa a sigla DSM porque é do inglês, que é totalmente dedicado a transtornos mentais. E o outro é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é o famoso CID, Em inglês é ICD, mas a gente usa a sigla em português, nesse caso, CID. Nós estamos na 11ª versão do CID e a 5ª versão do DSM. Quem introduziu essa novidade de juntar tudo no transtorno do espectro autista foi o DSM em 2013, DSM-5, Saiu uma versão revisada esse ano, 2022, mas a primeira versão de 2013 já trouxe essa unificação. E aí, para justamente a gente ter essa discriminação desses quadros, se trouxe essa novidade, que era nível 1, 2 e 3. Mas veja que nível 1, 2 e 3 não corresponde àquilo que a gente falava de leve, moderado e severo. Não corresponde a nível de gravidade, corresponde a nível de apoio, de suporte. Então, por exemplo, nível 1, pelo DSM, é aquele que precisa de apoio. Nível 2, apoio substancial. Nível 3, apoio muito substancial. Então a gente às vezes chama nível 1, 2
2 e 3 de suporte. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu preciso estar junto do indivíduo mais tempo, apoiá-lo, dar ali tudo aquilo que o indivíduo precisa. Se eu preciso fazer isso durante o dia inteiro, ele é totalmente dependente, nível 3. Parcialmente dependente, nível 2. Se ele é mais ou menos independente, ele precisa de apoios pontuais, nível 1. É isso que é a definição do DSM, diferente do CID, hein? Calma aí que eu já vou explicar do CID, tem que ficar até o final. Então esse é o sistema de classificação do DSM, que é um pouco diferente desse leve, moderado e severo. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina um caso de um indivíduo inteligente, inteligência preservada, fala preservada, mas que desenvolveu um comportamento autoestimulatório que é autolesivo muito forte e o dia inteiro. Isso, nós temos muitos relatos disso, né? Esse indivíduo, ele precisaria de apoio o dia inteiro. Ele é totalmente dependente. O dia inteiro você precisa estar ali porque aquele comportamento pode trazer um risco para o indivíduo, né? Um risco grande. Então eu preciso estar todo momento perto dele para apoiá-lo, para ajudá-lo. Mas esse indivíduo não é o que nós chamaríamos, de um modo geral, de autismo severo, né? Por quê? Porque ele tem uma cognição preservada, ele tem uma fala preservada, ou seja, ele tem um conjunto de habilidades que, no entanto, nesse caso, né, está sendo prejudicada por esse comportamento, que é um comportamento grave. Então, ele é nível 3, mas ele não é normalmente o que a gente chamaria de severo, entende? Essa forma de classificar é uma forma muito confusa. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós não temos nenhum instrumento claro que vá dividir esses 3 níveis de uma maneira mais objetiva. Você tem alguns instrumentos, a CARS, a EIDOS, o ADIR, que oferecem algum referencial, mas esse referencial não é bom. É um referencial que é meio solto, é meio vago. Então, não é uma forma realmente útil para quem vai fazer o diagnóstico lá na ponta para dizer claramente qual é o nível do indivíduo. E aí é o seguinte, é preciso deixar muito claro, não dá para fazer isso com bebês. Não dá. Bebês, você pode até ter o diagnóstico de autismo, mas dizer qual é o nível é muito improvável, porque a alteração ali ainda é muito profunda. Depois que o indivíduo passa ali para o fim da primeira infância, segunda infância. Aí sim, na segunda infância, é que você consegue ter um quadro melhor. Por exemplo, a deficiência intelectual, que é um definidor importante nesse processo, ela não consegue ser diagnosticada nessa primeira infância, é só na segunda infância. Então, os médicos que fazem isso, muitas vezes, eles fazem porque eles querem deixar a família mais tranquila e tal, né? Ou a própria família que fala, porque, né, tem uma certa impressão que pode ser equivocada, como eu falei que eu tinha, né? Não era o médico que tinha falado, eu que tinha essa impressão, eu e a mãe que tínhamos essa impressão, e a gente demorou para perceber que o quadro era um pouco diferente. E o problema é que você se prepara para uma situação, para um prognóstico que não é verdadeiro, né? É melhor você ter a clareza que não dá para fazer um bom prognóstico quando o indivíduo é pequeno. Mas esses são os 2 principais problemas de você fazer essa definição por nível 1, 2 e 3. Esses são os 2 principais problemas. Quando, por exemplo, o principal problema do canal é você que assiste o vídeo e não curte, não considera todo o trabalho que está sendo feito aqui, não clica aqui no sininho para não receber, e aí acaba não recebendo todas as notificações, você não se inscreve. Imagina, a pessoa vem aqui e assiste, não se inscreve e não aproveita todos os vídeos que a gente já tem aqui publicado. Tem mais de 500 vídeos publicados aqui, sempre com base científica muito robusta, respeitando a sua inteligência, trazendo aqui as referências para você também ler. Então isso é um problema para o canal, certo? Mas eu tenho certeza que você vai apoiar a gente agora para eu passar aqui para o segundo tópico, que é o CID. O CID, ele é o documento formalmente utilizado pelo Brasil, não o DSM. O DSM pode ser utilizado na Holanda, nos Estados Unidos, em vários países, mas não no Brasil, oficialmente. Quando o médico dá um diagnóstico, ele não pode colocar no diagnóstico o código do DSM, ele tem que colocar o código do CID, porque essa é a legislação brasileira. O DSM, ele é mais específico para transtornos mentais. O CID, ele aborda tudo. Então, normalmente, quando o CID sai, ele vai acompanhar o que o DSM produziu, né? Que o DSM apresentou em termos de novidade científica. Mas, às vezes, ele faz algumas alterações. Porque, por exemplo, nesse caso, o DSM saiu em 2013 e o CID saiu em 2022. Então, você tem uma lacuna aqui que tem outras atualizações que o CID acabou incorporando. Talvez, lá no DSM-6, essas novidades também vão para esse outro documento. Talvez, a gente não tem como saber porque não tem nem previsão ainda. Mas o CID, até 2022, ele estava dizendo ainda que o autismo era uma condição separada, vários subtipos. Agora, em 2022, que ele adotou o transtorno do espectro autista, esse conceito geral. Só que ele não adotou o nível 1, 2 e 3. Não adotou. Por quê? Por conta de todos esses problemas que eu falei para vocês, todas essas dificuldades de definir o que é cada um desses níveis, todos esses problemas na hora de você definir, né? Na hora de você olhar para o indivíduo e definir o que é aquele quadro. Então, o CID fez uma outra proposta, que eu e as pessoas que eu conheço, os terapeutas que eu conheço, os médicos, pessoas que trabalham com diagnóstico, todos eles gostaram muito mais, que é a ênfase nos especificadores. Quais especificadores? 3 principais, né? O primeiro, principal,
é a fala funcional. Então, a definição é: o indivíduo tem uma fala funcional prejudicada, um pouco prejudicada, ou ausente, ou a fala funcional é totalmente preservada, como no meu caso. No caso, meu filho é ausente. Então, você tem aí no meio muitas possibilidades. Embora, também não é fácil você dizer se a fala funcional ela está prejudicada ou ela é ausente. Dependendo do nível aqui, você tem uma dificuldade de dizer. Ou se ela é ausente, né, 0, mas tem uma outra palavra, como é que eu vou classificar? Não estou dizendo que é 100% também, mas é melhor, né? Uma forma de definir mais clara. E, além da fala funcional, tem um outro especificador que é a deficiência intelectual. Então, você tem essa possibilidade de dizer se o indivíduo tem deficiência intelectual ou não tem. Essa definição ela é muito boa. Por quê? Porque existem instrumentos científicos muito bem estabelecidos para dizer se o indivíduo tem ou não tem deficiência intelectual. É difícil fazer essa definição no caso de autismo, porque os testes são difíceis nesse caso. Já fiz alguns vídeos sobre essa definição, essa separação, quais são esses dois diagnósticos, se eles estão juntos, ou se é deficiência intelectual ou se é autismo. Eu já abordei isso, mas existem testes muito bons. O problema é que existem algumas dificuldades de fazer essa testagem em pessoas com autismo, e eu abordo isso nesse outro vídeo. Mas é muito bom que a gente tenha a possibilidade de ter esse especificador fortalecido, porque, em grande medida, aquilo que a gente chamava antes de moderado a severo tem a ver com ter ou não ter a fala funcional, ter ou não ter deficiência intelectual. Então, autismo mais moderado a severo é o caso que normalmente você tem também o acompanhamento da deficiência intelectual, que ela pode ser mais ou menos expressiva, né? Ela é dividida em 4 níveis, tá? Leve, moderado, grave e profundo, deficiência intelectual. E o outro especificador que eu falei, mas na verdade não é um especificador, é uma categoria diferente aqui em termos de diagnóstico pelo CID, é o caso do autismo que já está claro por que ele existe. Quando você tem ali um caso sindrômico, quando você tem um gene, né, específico que a gente já conhece e que naquele caso causa o autismo. Então a gente tem aí, por exemplo, SETD5, SYNGAP1, SHANK3 e mais um tanto aí, que são genes que a gente já tem conhecimento. A gente já sabe que eles são genes que têm um quadro, às vezes, muito mais amplo, que tem outras coisas também, e que tem um quadro de autismo. Então, essa possibilidade também é importante no CID. Aí o indivíduo coloca lá que é esse tipo e especifica qual é a marcação genética naquele caso específico que lastreia, né, que explica aquele caso de autismo. Então, para ser aqui resumido, tá? Pelo CID-11 não existe nível 1, 2 e 3. O que existe é o autismo com ou sem deficiência intelectual e com prejuízo na fala funcional ou na ausência da fala funcional. Então, o indivíduo pode ter todas essas variações de fala com deficiência intelectual, todas essas variações de fala sem deficiência intelectual. E pode também ter essa outra possibilidade, que é um autismo já claramente explicada por uma definição genética específica, objetiva daquilo que a gente já sabe cientificamente falando. E claro que isso muda, né? Porque à medida que as pesquisas genéticas vão passando, né, a gente vai tendo mais conhecimento. De modo que hoje nós temos 2 documentos com perspectivas diferentes. O DSM, que apresenta a perspectiva do nível 1, 2 e 3 de suporte, é nível de apoio, não é gravidade de sintoma, e o CID, que não entra nesse mérito, abandona essa classificação e estabelece assim, ó, não me dá um número aqui, me diga se o indivíduo tem ou não tem a fala funcional e a deficiência intelectual. E à medida que a gente especifica isso, a gente pode pensar, bom, tem deficiência intelectual, então a gente já empurra aqui para casos mais moderados a severos. Se não tem fala funcional, se ela é prejudicada, também. Então a gente vai mais ou menos entendendo qual é o perfil desse indivíduo. E é essa definição que é importante para a gente ter uma compreensão de quem é ele, quais são as necessidades. De fato, o que eu preciso dizer são 2 coisas. Primeiro, a gente não consegue ter esse quadro mais claro quando o indivíduo é pequenininho, porque a gente não consegue fazer avaliação de deficiência intelectual só na segunda infância. Então, se você tem um filho pequenininho, não entra nesse mérito ainda de deficiência intelectual ou de nível 1, 2 e 3, porque ainda não dá para fazer essa apreciação mais claramente. E a segunda coisa importante é que esse número, 1, 2 e 3, isso não importa para fins de intervenção. A intervenção para autismo, já expliquei várias vezes aqui, é uma intervenção baseada em ABA, né? Essa é a intervenção com melhor evidência, e ela se baseia no indivíduo. Você tem vários protocolos de avaliação que são adaptados para cada indivíduo. Eu vou pensar naquele indivíduo qual é o melhor protocolo para ele, e aí eu vou avaliar e eu vou fazer a intervenção para aquele indivíduo, né? Existem inúmeros protocolos de avaliação, existem inúmeras formas de eu avaliar. Aqui, esse canal é da Luna Aba, que é uma clínica de aba, né? A gente usa, só nós, assim, usamos, sei lá, quantos protocolos de avaliação? Um monte, para tentar identificar qual é o repertório daquele indivíduo. Às vezes, vários no mesmo indivíduo, com um indivíduo só. Por quê? Porque é isso que a gente quer descobrir. Como é que aquele indivíduo funciona. Não importa se você vai dar o nome, se chegar um laudo para nós, que
nível 1, 2 e 3, esse número, ele não define o trabalho. O que define é a avaliação individualizada. Se você é profissional, esse é o caminho também. É sempre baseado na avaliação individualizada. Não é baseado na avaliação diagnóstica. É baseado na avaliação comportamental, tá bom? Gente, olha, como eu disse pra vocês, tem mais de 500 vídeos aqui. Se vocês forem aí no YouTube, coloca assim, Lucelmo, deficiência intelectual e autismo. Lucelmo, TDAH e autismo. Lucelmo, habilidades sociais e autismo. Qualquer coisa que vocês estiverem procurando sobre autismo, vocês podem fazer essa procura para aproveitar esses 500 vídeos, né? Principalmente você que está conhecendo o canal agora. E já pega esse vídeo aqui, já manda nos grupos de pais, de profissionais, que a gente vai espalhar conhecimento aqui de qualidade baseado em ciência para todo mundo, tá bom? Grande abraço, tchau pra vocês.